Gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa falando sobre a palavra. Começamos bem. Falando sobre a palavra, tá? E estamos aqui hoje com todo mundo, o time está completo, né? Se apresenta aí, pessoal. Pastora Gisele. E a Alana. Tá bom? Eu sou o Fábio e o nosso programa de hoje é sobre preconceito. E aí, pastora Gisele, o que é preconceito? Vamos começar com a Tirar senhora. o Gabriel e a Sara do programa é um preconceito. Por quê? O time não está completo. Falta o Gabriel É verdade. e falta a faltando dois. Sara. Não é? Substituição. Eles entram no próximo tempo. É um conceito pré-estabelecido sobre algo ou sobre alguém. Então, por exemplo, uma pessoa que passa por você na rua e não te cumprimenta. Você pode falar, ela é mal educada. Ah, ela é orgulhosa. Às vezes a pessoa só é tímida. Mas o fato de você não conhecer te faz ter um conceito sobre a pessoa que nem sempre é verdadeiro, né? E muitas vezes você trata as pessoas de acordo com o que você acha, com o que você pensa, não sobre aquilo que realmente ela é, o que está acontecendo. Quer ver uma outra situação de preconceito? Por exemplo, uma frase, né? Não sei o que, baiano. Eu posso falar que minha família veio da Bahia, minha mãe era baiana, então não tem problema. Não sei o que, baiano. Por que baiano? Entende? Isso é xenofobia, é um preconceito contra o povo nordestino. Então tem várias... cabeça de cearense, e aí vai, né? Tem várias coisas que a gente vai tratando que acaba sendo um preconceito contra uma determinada etnia, contra um determinado povo que acredita em determinadas coisas. Então, por exemplo, já vi pessoas na minha fé antiga que tinham preconceito. E hoje em dia também, na fé que eu pratico, também vi pessoas que tinham preconceito. Quer ver um outro preconceito? O povo fala muito, todo pastor é ladrão. Não, não é verdade. Todo crente é alienado. Todo crente é alienado. Sabe qual é o povo que mais lê? São os crentes. É o povo que mais lê. É o povo que... Não é a Bíblia que eu estou falando, mas lê livros. Então não é uma verdade. É porque falta cultura, é porque falta conhecimento. Não. Olha lá, fez de tudo, matou, roubou, fez, aconteceu e agora é crente. Graças a Deus, né? Pior se continuasse naquela vida. Então, assim, são coisas que as pessoas vão colocando sobre as outras, quando na verdade não é nada disso. É a sua opinião negativa a respeito do próximo, não é? Não vejo como uma opinião negativa. Eu vejo como você não conhece, você não sabe, você não conhece a verdade, você não sabe a verdade sobre aquilo e você estabelece uma opinião ou um julgamento sobre aquilo. Você não conhece, você não se relacionou. Como é que eu vou saber se, sei lá, vou falar uma comida diferente aí? Fala uma comida diferente. Qualquer comida diferente. Sushi. Não, sushi não. Negócio Diferente. Que a gente nunca experimentou na vida. Caviar. É caviar. Mas a caviar ainda é ovas de peixe. Ovas de peixe eu já experimentei e eu não gosto. Tem gosto de peixe, mas é ovos. Ovinhos. Então, vamos falar de algo mais difícil. Por exemplo, o pessoal lá na China come escorpião, come cobra. Cachorro. Como é que eu vou falar que aquilo não é bom se eu nunca experimentei? Eu não sei, eu não conheço, eu não posso falar. Cachorro, não. Não tem como falar. Não tem como você falar. Não tem como. Você não experimentou. Você precisa conhecer para saber quem é a pessoa. Quantas pessoas se depararam comigo e falaram assim, achei que você era metida. Porque você não conversava, porque você não falava. Eu era tímida. Existe uma diferença entre uma coisa e outra. Então, não é assim. Agora, você quer ver que interessante? As pessoas confundem, por exemplo, você ensinar com você julgar. Isso, por exemplo, é um julgamento. Eu falar,
a Kétria é metida, porque ela não fala com ninguém. Nossa, olha como a Kétria, ela nunca conversa, ela nunca se comunica. Você não sabe o que a Kétria está passando, por que ela não está se comunicando? Entende? Você está julgando a pessoa. Você nunca sentou para parar, para ouvir, para entender, para tentar auxiliar. E como se lida com preconceito, Kétria? Você deve saber, de cor e salteado. Como você lida? Você nunca passou por preconceito? Eu já passei, muito. Esse exemplo é esse mesmo, manda ver. Só fala como lidar, não esse precisa mesmo. contar exatamente. Como você lida quando alguém age com preconceito a teu respeito? Seja pelo teu jeito de ser, de falar, de vestir, como que você lida com isso? Vitorinha, eu não ligo. Você tá andando bastante com a Vitória, né? Ah, mas aí não é preconceito, é curiosidade. Eu acho curiosidade. Sabe por quê? Eu fico pensando, Lógico. como que você arruma o seu cabelo? Você penteia? Penteia? É, porque eu descobri que tem gente que não faz. Sério? Sério. Passa o creme, dá a chuchadinha assim, E já fica bom. era. E fica bom. E nem quando tá molhado. Mas aí eu acho que é curiosidade. Eu acho que preconceito seria quando começa aquelas brincadeiras. Ah, cabelo de tal coisa, não sei o quê. É. Entendeu? É ofensivo. Eu vejo assim. Como você lida com preconceito, Alana? Eu não ligo. Mas é bem isso mesmo. Eu não ligo. Eu ignoro. E se eu me sinto desrespeitada, eu paro na frente da pessoa e falo: você está me desrespeitando. Pode parar. Eu acho que é a melhor forma de lidar. O problema é que o preconceito, ele causa o quê nas pessoas, Fábio? Tristeza, sofrimento, dor. Nas E- pessoas que estão fazendo, nas pessoas que estão Que tomando. estão recebendo, Estão né? recebendo. É isso. Porque do ato do outro lado é crueldade, é violência. Na verdade, a pessoa até sente prazer, né? Do lado que faz o preconceito. O lado que recebe, ele se sente muitas vezes triste. Fala, não para de se aceitar, sabe? Rejeitado. Isso. Rejeitado, é isso que eu queria falar. Rejeitado. E como que você lida com a rejeição, Alana? Você falar que não liga também não é uma verdade. Como que se lida com a rejeição? Sim. Bom, geralmente a gente entra na presença de Deus, né? Apresenta aquele sentimento, aquela situação, aquela pessoa. E assim, não é instantâneo. A cura é com o tratar, é com o tempo que você vai se abrindo. Porque primeiro leva um tempo para você se abrir. Você meio que se guarda e fica sofrendo, fica alimentando aquilo. Isso é automático do ser humano. Todo mundo acaba fazendo isso. Por pouco tempo, por muito tempo, a gente acaba alimentando esse sentimento de rejeição. Acaba aceitando como uma verdade. Até você entender, você conseguir, naquele do seu lugarzinho ali longe de todo mundo, ouvir a voz de Deus falando que não é assim,
Aí você vai sim se abrir, você vai sim procurar alguém, você vai sim conversar, de preferência com Deus e com uma autoridade, com maturidade, que tenha um entendimento, que saiba lidar com essa situação. Não se abre para qualquer pessoa também, porque aquilo é algo que te feriu. E algo que te feriu, você não conta para, sei lá, alguém que não vai se importar, por exemplo, que vai falar, é assim mesmo, segue a vida. Não, não é assim mesmo. Aquilo necessita de uma cura, aquilo necessita que você vença e que você entenda que você não é aquilo, que aquilo não como é que fala? É que eu tô pensando, não tá vindo a palavra. Aquilo não é uma verdade sobre a tua vida, né? Isso, aquilo não te define. Isso, aquilo não te define. A palavra era definir. Isso. Eu acho que a Vitória, ela passou por uma situaçãozinha parecida com essa, a Vivi, a minha irmãzinha, sabe? Quando ela chegava em casa e falava pra minha mãe, mãe, eu sou muito feia, que falaram que eu sou feia, e chorava e gritava. E aí minha mãe, menina, você tem a cara da mamãe, a mamãe é feia? Não, então você é a minha cara, você é linda, maravilhosa. Aí começou, eu sou linda, eu sou maravilhosa, e não sei o quê. Até hoje. Até hoje. E aí tem a musiquinha que ela cantava muito na época, que era aquela... Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Muito bom. A Vitória passou por isso. Mas a cura desse trauma, da rejeição, as feridas, ela só vem através de Cristo. O problema, assim, é que hoje em dia as pessoas têm confundido muitas coisas. Você não pode falar isso que você está fazendo é errado. Se você falar isso que você está fazendo é errado e tem consequência, a pessoa acha que você está julgando ela. Você não está julgando, você está alertando. Você está alertando. Uma coisa é olhar a reação da Catherine diante de uma situação com o entendimento dela, com a capacitação que ela tem e falar, não, mas ela não devia agir assim, ela devia agir assim, assim, assim. Mas qual conhecimento que ela tem para agir diferente? O que acontece é que muitas vezes as pessoas olham para a situação com o conhecimento que ela tem, com a bagagem de vida que ela tem, com a maturidade que ela tem, com as experiências que ela tem, com o entendimento que ela tem, e quer falar para o outro que tem que ser diferente. E aí, ao invés de ensinar, são palavras que matam. Olha, você viu? Olha como o filho do pastor fez, olha como a Lana fez. Mas espera aí, vamos conversar com a Lana, vamos conversar com o filho do pastor, vamos conversar com aquele pastor, vamos saber se tem aquela... Mas é pastor, deveria saber, deveria... Mas quando a gente vê um processo, estou falando de pastor, mas a gente pode falar de N situações. Quando a gente vê as pessoas passando por processo, onde cada um está cuidando da sua vida, e olha muitas vezes e fala que se dane o outro, e ainda põe um peso em cima do outro, como se ele tivesse que entender e passar de acordo com a sua maturidade, com o seu entendimento, com as tuas oportunidades, com a tua experiência... Aí você está botando um jugo, um peso sobre a pessoa. Não tem. Pensa, eu vou fazer esse ano 43 anos. Apanhei um pouquinho da vida. Tenho um pouquinho de entendimento, um pouquinho de conhecimento das coisas. Aí pega alguém que tem 18 anos. Está começando a viver agora. Teve uma criação completamente diferente da minha. Como é que ela vai ter a mesma reação que eu vou ter diante de uma situação? Não tem. Não tem. E aí eu quero que ela tenha, porque onde já se viu, isso está errado, isso é julgar. Então, muitas vezes, o falar, olha, essa situação, essa atitude sua está errado, por causa disso, disso, disso. E o correto seria você agir assim, 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 e a consequência seria assim, 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 não é julgar. Não é. Então, a gente vive num tempo onde muitos têm falado por aí, Deus é amor, Deus entende, né? Deus não me julga. Não, ele veio para te justificar, mas vai ter o tempo, né? Vai ter o tempo do juízo, do julgar. Vai ter o tempo que ele vai falar, então, mas você sabia por que você fez? Não, mas é que eu não... Mas você leu. Estava na tua mão, você morou no Brasil.
É, na verdade, assim, se nós cumpríssemos aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que é o mandamento que Deus deu, qual que é o mandamento que Deus deu? Amar a Deus? Sobre todas todas as as Então, coisas. se você coisas. ama Deus sobre todas as coisas, qual é o olhar de Deus a respeito dessa pessoa? Ou dessa situação? Ou dessa condição? E se você ama o próximo, como você se ama, como você gostaria que fizessem com você se você estivesse nessa situação? O que você gostaria de receber se você estivesse passando por essa situação? Porque tem gente também que faz de determinadas coisas fuga. Então sofreu tanto preconceito, sofreu tanto rejeição, que tudo vira uma fuga. Se fecha para viver a cura de Deus. Aí, caiu um negócio seu aí, Fabinho, no chão. Aí, ao invés de se abrir para receber a cura, não consegue. Já viu aquelas crianças que apanham a vida inteira e não conseguem receber um abraço? Já vi, já. Já viu aquela criança que ouviu sempre, sempre, sempre palavras pesadas e da boca dela não tem uma palavra que saia de bênção? Já viu aquelas crianças que, para ser aceita, isso tinha muito na minha época, fazia bullying com todo mundo e era engraçado, e aí cresce e permanece do mesmo jeito? Mas o tempo já passou, o tempo é outro, o entendimento é outro. O que a palavra diz sobre isso? Como é que eu vou receber isso? E o sentimento do outro? Como fica? Porque as pessoas, elas têm sentimento. Como é que fica o sentimento do outro? Eu tenho que ter a responsabilidade sobre aquilo que eu provoco, infelizmente. Porque não tem como. Você está cutucando a pessoa, vai chegar uma hora que a pessoa vai estourar. Você está rejeitando a pessoa, vai chegar uma hora que a pessoa vai sofrer com a rejeição. Você está agredindo a pessoa, vai chegar uma hora que a pessoa vai sofrer com aquela agressão. Era isso que você gostaria de receber? Era desse jeito que você gostaria de ser visto? Como você gostaria de passar nessa situação? Esses dias eu vi um negócio muito interessante. Estava vendo uns psicólogos falando. Uma das formas, né, da pessoa que tem orgulho, ela reagir é com vitimismo. Ou é uma pessoa que nunca aceita ajuda, ou uma pessoa que é vítima de tudo. Deus não chamou ninguém para ser vítima de tudo. Isso não é uma verdade. Porque quando eu olho para o Senhor e eu sei que Ele é a minha justiça, ainda que eu tenha sido vítima de injustiça, eu tenho um Deus que é o Senhor da justiça e que me justifica e que opera a justiça, que vai transformar todas as coisas no tempo dele, no parecer dele. Então não tem como receber desta forma e permanecer desta forma. Senão a pessoa vai ser a vida inteira a vítima, vai se alimentar daquilo, vai entrar num processo ou de ira, ou de violência, ou de depressão profunda. E aí? E aí só Jesus. E aí só Jesus, mas o problema é que muitas vezes a pessoa não se abre para Jesus. Porque coloca Jesus no mesmo rol que todo mundo coloca. No rol de preconceito, daquilo que a Lana falou. Um povo que não tem cultura. Um povo que não tem entendimento. Aliás, foi ontem, né, que eu estava conversando com vocês no discipulado. Quando você olha para a palavra de Deus, o que você enxerga dentro da palavra de Deus? Jesus andando com os discípulos. Como é que era ele com os discípulos? Eles viviam em família. Eram próximos. Eram próximos. Era como se fosse uma família. Como é que era em Atos? Todo mundo unido. Todo mundo unido. Atos. Atos. As pessoas com... Fala no microfone, Kéteri, por favor, que eu não ouvi. É que você está falando muito baixinho. E eu nem ouvi. Se alguém tivesse falta, eles estavam ali junto, né? Então era um sentimento de família. E aí eu pergunto, como é que é a igreja hoje?
dividida, a maioria. Meu, acabou o culto, liberou a bênção apostólica. Se você estiver sentado na frente e olha para trás, a igreja foi embora, pô, foi embora. As pessoas parecem que estão batendo cartão, crachá, empresa. Eu vim aqui para fazer as coisas. Eu não vim aqui para me relacionar e ser curado no ambiente de cura através do que o Senhor opera na tua vida. Por que não é um ambiente saudável? Porque quando a pessoa vem cheia de bagagem do mundo, cheia de cultura da terra, cheia de hábitos e manias destrutivas, que você chega à luz da palavra e você fala assim, mas isso aqui é escárnio, isso aqui é zombaria, isso aqui é fofoca, isso aqui é maledicência. Olha o que a Bíblia diz. Você está me julgando. Não, eu estou te ensinando o que a Bíblia diz. Eu estou te mostrando que isso aqui está fora da palavra, desagrada a Deus, traz consequência. Eu estou te mostrando que você pode viver diferente. Mas o que acontece? Isso dá trabalho. Não. Ser limpo dá trabalho, ser transformado dá trabalho. Você precisa querer ser transformado. E dá trabalho também para quem tem o papel de mostrar. Sim. Porque nem sempre a pessoa vai aceitar. Qual é o primeiro processo que a pessoa passa? Negação? Eu? Imagina, eu nunca fiz Jamais! isso. Eu me vitimizando? Nunca. Orgulhosa? Eu jamais. Vaidosa? Nunca. Eu acho que ela é pra fulano. É isso que ela tá falando pra mim, eu acho que é pra fulano. Fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Olha, deixa eu te contar. Eu ouvi uma vez de uma pessoa. Fala, Jeová! E olha pro irmão. A autoridade chegou na vida de uma pessoa e começou a contar como que era a ação do Espírito, né? Ação espiritual que tinha na vida de Jezabel e como esse demônio agia. E enquanto a pessoa estava denunciando características, ao invés dela falar assim, mas peraí, será que eu tenho isso na minha vida? Ela ficava pensando, mas quem é a Jezabel? Eu não. Quem é a Jezabel? Isso a pessoa me contando depois. E eu olhava para ela assim, eu falava, Senhor, se nem a autoridade dela conseguiu fazer ela entender que ela está sendo movida por essa ação, quem é que vai fazer, né? Porque o senhor estava lá. Ajuda a moça. Então ela terceirizava. Deve ser fulano da minha família, deve ser ciclano da minha Deve família. ser minha sogra. Né? Papagaio, periquito, vai saber. Mas aí é que está a situação. Se alguém está falando para você, olha para dentro de você. Examina você primeiro, para depois examinar ao teu redor. Para depois ver e identificar se está vindo de fora. Né? Mas aí é que está. Dá trabalho. É mais fácil chegar aqui e liberar uma palavra de portas abertas. É mais fácil chegar aqui e liberar uma palavra motivacional. É mais fácil, a gente tem falado muito sobre pessoas que parecem, gente, quem não precisa falar nada, ela tem fruto, o fruto justifica. Ela tem fruto, você vai olhar e você, por mais defeito que a pessoa tem, porque ninguém é perfeito, você vai identificar fruto. Você vai identificar fruto de transformação, você vai identificar fruto na família. Não é o que parece, é o que é, está ali, aquilo testifica. Está de acordo. Quando ela abre a boca, independente do lugar que ela abre a boca. É igual Pedro, né? Você fala que nem ele. Quando abre a boca, está denunciando aquilo que está dentro de você. Então não tem como fugir disso. Está ali. É a essência da pessoa, é o caráter da pessoa, está ali. O Senhor transformou o caráter da pessoa, está transformando no caráter de Cristo, está transformando o jeito de falar, isso vai frutificar na vida dela. A gente vê as coisas muito superficial. Eu olho algumas pessoas falando, tudo que ela fala é verdade. Está na palavra. Mas sabe, parece que às vezes, sei lá, Jesus com os fariseus, Jesus ensinava como quem tinha autoridade. Por quê? Porque ele vivia. Ele tinha. Né? Ele vivia aquilo. Então ele tem autoridade para falar daquilo. Por que os outros não tinham autoridade? Porque não vivia. Porque não vivia, não praticava. Eles conheciam, mas não praticavam. Exato.
não praticava. Então, ai de nós chegar aqui e começar a falar sobre julgar ou sobre preconceito. E chegar alguém aqui que está fora da palavra, é um pecado visível, algo que é visível, e a gente tratar com rejeição, com acepção de pessoas, porque Cristo não tratava assim. Nosso papel é abraçar. Nosso papel é abraçar emocionalmente. A pessoa precisa se sentir acolhida. E fisicamente também. Às vezes a pessoa, tudo que ela precisa é de um abraço para ser curada, gente. Ah, é que eu não gosto de abraçar. Para! Ontem eu ouvi isso de uma pessoa que eu conheci, ela abraçando a igreja inteira. Agora vem falar que não gosta de abraçar? Acorda! Tá nem vendo que está entrando dentro dela para mudar a disposição interior. Tá errado! Tá errado! Como é que eu vou ser uma esponja que absorve tudo que o outro fala? Não posso. Eu tenho que ser uma pessoa que examina de tudo e retém o que é bom. Não posso, eu tenho que ser uma pessoa que se examina, que olha para dentro de si. Não posso, eu tenho que entender os processos de Deus na minha vida. Porque o processo de Deus na minha vida é que vai trazer a transformação. Quer ver? A maioria das pessoas não entende o processo que está vivendo. Qual processo você está vivendo, Ketri? Você sabe? Muitos, mas cita um processo que você está vivendo, que você fala, não, aqui Deus está me ajustando nisso, para eu viver isso que Ele prometeu. Você consegue enxergar e visualizar isso? Formação, libertação, transformação. Você é uma pessoa o quê, cara? Essa é uma pessoa o quê, Ketri? Alguém já ouviu a Ketri dando testemunho? Continue. Sabe aquelas pessoas que já viveu a cura e não percebeu? Estamos diante de uma hoje. É um processo de libertação, mas aonde você passou esse processo de libertação? Quando começou, você sabe? Começou aqui, ó. Desde que você entrou no Falando sobre a Palavra. De repente, a gente se viu com uma Ketri que a gente não conhecia. Aonde Não, vai passou ser esse rapidinho. processo? O testemunho durou 10 minutos. E a gente Eu olhava abria a pra boca mano, e ficava todo mundo assim. Foi É quase a uma, Ketri? foi quase uma pregação que eu testemunho. Não é? Glória a Foi o Deus. culto depois do culto. Foi o culto depois do culto. Não acabei ainda. Mas você entende? É o processo de cura que você viveu sem perceber. É um processo que você viveu sem perceber. Quando você viu, você já estava curada. Mas tem gente que consegue identificar. O ruim é quando você resiste. Se você tivesse resistido ao processo de cura que você estava passando aqui. Calada é uma coisa que você não é. Era algo que estava desajustado na tua personalidade. Quer ver? Qual o processo de cura que você está passando, Fábio? Hoje em dia, Ainda não, você vai entrar no processo de obediência. Rapidinho. Vai doer, viu, se continuar desse jeito. É fato. vamos lá. Sei, eu não consigo olhar na minha vida e identificar qual processo que eu tô passando. Não. Eu consigo saber que é pra isso. Depois de um tempinho, mas eu não sei. Tipo, eu tô passando por isso, entendeu? E você, Alana, consegue? Eu consigo. Assim, todas as áreas, que nem diz a Ketri, estamos passando por um processo aí. No tratar do orgulho, na formação, libertação e mais um monte. Eu também passo por processos. Eu também estou passando por processos. Eu não posso me envaidecer. Eu não posso me achar. Eu não posso me sentir. Eu não posso ter orgulho dentro de mim. Né? Então eu sou um ser que eu preciso ficar olhando para dentro de mim o tempo todo. Por quê? Porque aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida é Ele que vai operar. É Ele que vai fazer. E eu não posso deixar que dentro de mim tem alguma coisa que vai atrapalhar isso. Ou que simplesmente Ele vai fazer, mas eu vou me perder nisso. Porque de que adianta eu me perder nessa história toda? Eu não quero me perder. Eu não desejo me perder nisso.
Então eu vou olhar para dentro de mim. O problema é que a pessoa está olhando muitas vezes tanto lá fora, julgando, olha como eles dirigem a igreja, olha como prega, olha como fala, olha como trabalha, olha como é a família, olha como é o outro, olha o cabelo, olha a roupa, olha como se veste. Gente, na boa, tem dias que eu não estou afim de me arrumar, e daí? Não posso ter um dia que eu não estou afim de me arrumar? Aquele dia que você está afim de vir de chinelo e pijama? Eu tenho dias que eu tô afim de ficar de pijama, mano. Qual o problema? Já aproveita, faz a faxina na casa e joga o pijama para lavar. Tem dias que eu quero. Tem dias que eu quero me arrumar. E qual o problema? Nenhum. Nenhum. Ah, Catherine, você gostou da cor do seu cabelo? Gostei. O que importa é que você gostou. Eu não acho legal. Mas você gostou, gostou. Não é uma verdade, tá? Estou dando como exemplo. Gente, nada a ver. Porque eu não gostei. Tem coisas que eu acho maravilhosas. Na outra pessoa. Se você me der, eu não vou usar. Porque eu acho que em mim não combina. Já teve situação de você falar, mano, que lindo. É lindo. Exato. Ah. Sabe, tem coisa que não faz parte. Aí, porque não faz parte de você, você já olha assim, olha, não, vai. Catar coquinho, né? Tem como. Ai, olha a calça que tá usando, olha a roupa que tá usando. Ai, mas tá furada. Então vai lá e dá uma nova pra pessoa. Você sabe se a pessoa tem dinheiro para comprar? Ou você sabe se a pessoa tá usando uma calça assim porque ela tá indo mexer com um serviço que vai danificar a roupa dela? Não, mas devia trocar para ir aonde? No depósito, comprar material para ela continuar? É porque não tem sentido. Você vai se trocar, se arrumar todo para voltar e permanecer mexendo com massa? Com tinta? Não entendi. Ah, não, pelo amor de Deus. Não me fala de roupa preferida que eu lembro da blusa da Sara. Eu tive que esconder a blusa, mano. Ah, então, eu posso gostar muito da roupa, mas se ela estiver furada, eu perceber que ela está furada, ela vai embora. Não, ela vai embora. Ela vai embora. Senão não rola, né? Tem uma ferramenta chamada assim, agulha. E ela vem acompanhada com uma linha, que geralmente é da cor da roupinha que está furada. Isso. Aí você dá um pontinho ali, fecha o negocinho, entendeu? Faz um bordadinho. Exato. Porque aí depois já virou, né? Cuidado, que isso aí habilita miséria, não pode. Não pode. Então a gente tem que também tomar cuidado com essas coisas. Fala, Fábio. Nada, não. Tô pensando aqui, quando a roupa rasga pra mim, ela deixa de ser minha preferida na hora. Não é? Eu tinha uma blusa preta que eu amava muito. E alguém lavou ela e botou no sol. E ela ficou marrom. Ela tava perfeitinha, novinha. Mandei embora. Perdeu a graça pra mim na hora. Não, ela desbotou. Ela perdeu a tinta. Foi a Sara. A gente precisa aprender que as atitudes que a gente tem pode trazer vida dentro de alguém, ânimo. Vou matar. Pode colocar a pessoa numa rota de crescimento. Ou ela pode matar. Vou matar. Desanimar. Nós não fomos chamados para exercer um preconceito. Antes de você opinar sobre algo, você precisa pelo menos conhecer. Existem pessoas que opinam a respeito de algo ou de alguém através da ótica de outra pessoa. Ou nem conhece. Então, exato, não conhece. Vem a Lana e me fala, por exemplo, do Fábio. Vem a Catherine e me fala do Fábio. Tudo que me traz do Fábio é negativo. Então, aquela pessoa é daquele jeito. Não, eu não a conheço.
Porque você conhecer na boca dos outros, por mais que eu goste da Lana, por mais que eu goste da Ketri, eu estou conhecendo pela boca dos outros. Eu não conheço de fato quem é o Fábio. Isso também é uma forma de preconceito. E isso ele precisa ser desvinculado. Isso precisa ser quebrado. Isso é colocar um rótulo na vida da pessoa. Ou a pessoa foi assim a vida inteira. Mas Deus é aquele que transforma. Se eu não acredito no processo de transformação de Deus, então que cristianismo é esse que eu prego? Se eu não consigo identificar esse processo de transformação, que cristianismo é esse que eu prego? Quer ver uma outra situação que a gente vê hoje em dia? Uma pregação de ódio. Jesus, ele ama o pecador. O que ele odeia é o pecado. Mas ele ama o pecador. O desejo do Senhor é que ele enxergue que está errado e que se arrependa. Então a gente vê hoje uma pregação de ódio contra determinados grupos. Eu posso não concordar com aquilo que eles fazem, na minha visão está errado, na ótica da palavra que é o que eu creio está errado, mas eu vou amar e respeitar as pessoas, porque respeito a gente deve a todo mundo. Mas olha que interessante, as pessoas falam muitas vezes que são cristãs e julgam, só que Jesus ele sentava com o pecador. E esse sentar na Bíblia é ter comunhão. Ele tinha comunhão com o pecador e eles eram curados, eles eram libertos do pecado. Entendeu? Ele não se contaminava com o pecado deles, mas o contrário. Eles que se limpavam e ficavam santificados igual Jesus. Diferente. Mas a questão é que o cristão de hoje senta e se contamina. Se sentar. Deixa o pecado começar a fazer parte deles. Ou para que não sente, começa com esse discurso de ódio e de aversão. Sim. Isso mostra que aquele cristão ele não foi liberto. Porque se ele fosse liberto, ele iria olhar com um olhar de compaixão e de misericórdia. Sim. Vai ser difícil. O cristão de hoje tem aí... Vamos lá. O cristão de hoje... Peraí, presbítero, para a gente repetir no de microfone. hoje tem a hipocrisia do fariseu de ontem. Continua, daí. Pausa. O fariseu que tinha que abraçar, como nos tempos de Jesus, acusava e é o cristão de hoje. Acho que mudei alguma coisa aí na ordem, vai. Continua. E é isso. Mas aí é que tá, presbítero. Mas aí é que tá. Quando a gente fala do fariseu, mas ele se torna um. Quando a gente está falando do fariseu, é para nós refletirmos. Exato. Mas o que acontece dentro disso? Você acabou de falar. Ele não pratica, ele não abraça. Por que ele não abraça? Por que ele não abraça? Porque ele se contamina. Por que ele se contamina? Porque ele, na verdade, não foi liberto. Ele usa ele acaba sendo radical. Eu vou usar a palavra radical, mas não é bem radical. Ele acaba sendo radical, mas não aquele radical, eu não quero isso para mim. Não é esse. Isso não faz parte da minha vida. Ele vai para os extremos. Exato. Ele é um extremista, ele vai para os extremos. E isso é errado. É igual o cara que joga bomba. Um mata fisicamente, outro mata emocionalmente. Só que nesse emocionalmente, a gente entra num processo do quê? De cura. E aí é onde a gente estava falando aqui. Qual que é o ambiente da cura? Aonde se manifesta a cura? No amor. E aonde se manifesta o amor? Em Jesus. E aonde se manifesta Cristo? Na vida das pessoas. Então, dentro da comunhão, dentro da igreja, é para se manifestar o quê? Esse ambiente de amor, de comunhão e de cura. Certo? Hoje em dia, não é isso que a gente tem vivido. E nós precisamos preservar o que o Senhor nos deu. Como a gente vai preservar o que o Senhor nos deu? Repetindo, blindando esse lugar. Quando a gente fala esse lugar, é esse ambiente aqui. Então a gente está aqui conversando em amor, respeitando as opiniões, respeitando tudo que está aqui. Respeitando aquilo que está sendo colocado. Muitas vezes exortando e sendo exortado. E entendendo que isso é para o nosso bem.
Agora, como que a gente vai fazer isso se a gente agir exatamente, agir exatamente como a gente aprendeu que não se faz? Em vez de Aí a repetir gente- o que Jesus mostra, eu repito o que ele combatia. A gente pode dar um exemplo muito simples. A minha irmã Patrícia, ela não gosta de abraço, mas eu abraço ela toda vez. Agora, ela me procurou e falou assim, eu estava com saudade do seu abraço. Poxa, gente, isso é milagre. Ela realmente não gosta, porque eu nunca vi aquela mulher, eu conheço ela há muito tempo, nunca vi ela abraçando, nem o marido dela, nem a filha dela, nunca vi. Falar que eu vi, deve ter abraçado, mas eu não vi. Ela não é disso. E ela, desde que chegou aqui, eu abraço, eu faço questão de beijar, de abraçar, de falar que amo. Outro dia eu estava na correria que ela foi me buscar lá na cozinha. O ambiente do amor cura. O amor de Deus constrange, o amor de Deus liberta. O amor de Deus transforma a vida das pessoas. Se chegar alguém que não professa a mesma fé que você, como você vai receber? Se chegar alguém que está enganado por Satanás, praticando coisas que não é de acordo com a palavra, como você vai receber? Em amor. Pela forma que está vestido, pela forma... O nosso preservar aqui se estabelece, só que não de uma forma fria, evasiva. Quando a gente fala do farisaísmo, né, da atitude, da prática dos fariseus, a gente está falando exatamente dentro desse contexto. Conhece-se muito e pratica-se pouco, pratica o ódio, pratica o julgar, porque a gente quer preservar aquilo que a gente entende por certo. Mas o que a palavra diz por certo? Como nós vamos fazer diante disso? A igreja, os servos de Deus, em sua grande maioria, perdeu a noção de que a graça é um favor imerecido. Eu não merecia. O perdão de Deus eu não merecia, eu não mereço. Não é que eu não merecia, agora eu mereço. Não, eu continuo não merecendo. Por que muitas vezes se acha melhor que o pecador? Não, querido, você também não merece. É a misericórdia se manifestando todos os dias na tua vida. É a graça se manifestando todos os dias na tua vida. Aí a pessoa se acha mais que o outro, se acha melhor que o outro, julga o outro, bota peso no outro. Ninguém é melhor que ninguém, a gente está todo mundo aqui aprendendo. Aí vem aquela coisa absurda, linear. Quanto mais responsabilidade a gente tem, mais a gente serve, mais humilde a gente é. Não é a pessoa, nossa, chegou falando. Claro que você não tem que desonrar também. Porque tem horas que as pessoas é assim, ou ela te enaltece ou ela te desonra. E não é isso. Eu tenho que saber, se eu honro a Lana me honra. Por que todo dia de manhã a gente tem um café para tomar? Eu não tomei café na minha casa? É isso? Não, porque eu honro a vida de quem está vindo aqui. Eu quero que se alimente, eu quero que tenha um tempo aqui de qualidade, eu quero que desenvolva. Isso é honra. Por que a gente para ouvir? Porque a pessoa precisa ser ouvida, vamos ouvir. A pessoa precisa ser orientada, vamos orientar. Agora, você conhece. Não faz para você, não faz para o outro. Bota rótulo, julga, satiriza, escarnece, bota etiquetinha. E você vai para o céu? Poxa. Porque vai para o céu também é modo de dizer. Você vai para onde? É isso? Essa é a expressão de Cristo na tua vida? Não paga um preço para ensinar os meus filhos. Depois eu quero que ele cresça no presente de Deus. Querido, manter adolescente na igreja que eu falo, não é isso aqui, esse espaço físico.
É na presença de Deus, na comunhão, na intimidade, buscando ao Senhor. Não é fácil. Não é fácil. A gente ensina quando é criança, ainda quando chega na adolescente, a gente fala: Jesus, tem misericórdia de mim. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Não deixa, não deixa, não deixa. Por quê? Porque se você não ensinar aquela criança a confiar em você, ela vai nas filosofias do mundo. Tem muita filosofia legal na escola, sabia? Tem muita filosofia bacana na escola. Parece ser muito bom. E que faz a criança se perder. Muda a ótica até com os pais. Os pais não sabem de nada, os pais não entendem nada. Se não for aquele pai legal e permissivo, já era. E não é isso. Não é desse jeito, não é desta forma. No microfone, por favor. Eu queria dar um exemplo sobre quando você falou que eu conheço fulano através de Ciclano e Deltrano. Conheço o Fábio através da Alana e da Ketri. Eu passei por uma experiência, eu passei mais ou menos, né? Que eu acordei com essa lembrança, não queria contar. Mas eu acordei com essa lembrança na cabeça e ela está na minha cabeça de até agora. Que não é bem um preconceito, mas foi algo que uma pessoa estabeleceu, uma opinião assim, de igual com todos os adolescentes da igreja uma vez. E tinha uma menina que, gente, a menina falava umas coisas assim, meio que absurdo. E eu procurei a autoridade, falei: olha, fulana está estranha. Eu estou preocupada com fulana. E a autoridade falava: não, adolescente gosta de chamar atenção. Adolescente gosta disso, adolescente, né, é adolescente. Não é assim também. Eu saí da sala inconformada. E a menina continuava, eu falei: fulana está estranha. E, enfim, não... porque esse Ciclano faz isso também, Deltrano faz isso também. Eles gostam de chamar atenção, falando dos outros adolescentes. Gente, eu não lidava com adolescentes, eu nunca fiz parte do ministério que cuida dos adolescentes, mas a menina era da dança, eu tinha uma convivência com ela. Eu falei: quer saber? Eu vou chegar mais perto dessa menina. Apesar dela ser muito fechada, eu tentei, eu conversei, falava com ela, mandava mensagem, a menina visualizava e não respondia. Dá vontade de dar uns tapas, às vezes. Porque ela era bem nova, ela tinha 12 anos. Até que teve um dia que a menina me ligou de madrugada, gente. Era, tipo, muito de madrugada. Eu vou chorar. Era muito de madrugada. E ela não conseguia falar no telefone. E ela falava: Alana, me ajuda, porque meu pai chegou no bar e ele está batendo na minha mãe. Só tem eu e minha irmã aqui. A minha irmã dela era 4 anos mais nova que ela. Me ajuda, eu não sei o que fazer. Gente, a menina morava no Jardim da Camora, eu moro no Jardim São Luís. E eu falava: o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu comecei a ligar para a tia dela, que os pais da menina não iam na igreja. A menina chegou na igreja através da tia. E eu comecei a ligar para a tia dela, comecei a ligar para os pastores, comecei a ligar para o líder, ninguém atendia. 3 horas da manhã, eu falei: gente, essa hora do crente está orando, por que ninguém está atendendo? Por que ninguém está atendendo? Liguei para todo mundo, ninguém atendia. Eu falava: Jesus, o que é que eu vou fazer? Era uma época que o Uber não era muito acessível, não era muito fácil, ainda mais porque eu acho que estava no começo do Uber e tinha todo um perigo de você pegar o Uber de madrugada. Eu falava: meu Deus. Até que eu consegui falar com a tia dela, depois de 40 minutos ligando. Eu falei para a menina: ó, pega a sua irmã, fica de fora. Liga para o seu irmão. Ela tem um irmão mais velho que mora perto dela. O irmão dela atendeu de madrugada, o irmão dela foi lá, o irmão dela ligou para a polícia. Mas a menina estava chorando de um jeito que ela quase que não conseguia se comunicar. E no dia seguinte, era uma sexta-feira, a gente conseguiu, eu falei com a tia dela foi lá na casa dela, pegou ela e o irmão dela, levou para casa e deixou o irmão dela mais velho resolvendo as coisas. No dia seguinte, eu falei com ela: você quer chegar mais cedo para conversar? Era um ensaio da dança, a gente chegava 8 horas, todo sábado na igreja.
Ela chegou 1 hora mais cedo. Nisso, as autoridades já estavam cientes. Consegui falar com eles pela manhã. A tia dela já estava ciente. Aí eu falei, ó, não precisa falar para todo mundo o que aconteceu na sua casa hoje. Tá bom? A pastora está ciente, a pastora vai conversar com você. A gente está aqui para o que você precisar. Para o que você precisar. E ela começou a falar da situação da casa dela, já era algo que já acontecia frequentemente. Ela e a irmã dela tinha 8 anos na época, sofria muito com isso. E ela falava que ela não conseguia falar com ninguém, mas que também ninguém chegava nela e perguntava se estava tudo bem. Se estava... Gente, eu vou chorar. É difícil, né, você falar sobre algo tão particular, sobre algo que é tão dolorido, com alguém que você não conhece, que você nunca viu na sua vida. É muito difícil. Porque para você falar de coisas assim, vai estabelecer um vínculo chamado confiança. E isso se estabelece com o tempo, né? É um processo dolorido, difícil. Agora, um olhar atento, ele vai fazer a diferença. Se você não tivesse se aproximado dela, ela não teria a intimidade, a liberdade de te ligar às 3 horas da manhã. Porque você ligar para alguém 3 horas da manhã é um ato de desespero. E alguém estar disposto a atender. Porque assim, às vezes o pessoal fala assim, não, mas o pastor vai lá, prega e vai embora. Não, o papel do pastor é esse, gente. O papel do pastor é socorrer a vida. O papel do pastor não se resume só no altar. O papel do pastor é estar atento à situação. Então, se chega uma situação de alerta, fulano está estranho, está acontecendo isso, 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 a princípio você pode falar, não, mas é adolescente, mas deixa eu olhar, o que custa eu olhar? O que custa eu observar? Vamos observar de perto. A menina estava sofrendo violência em casa e ninguém estava vendo. Agora, eu acho muito difícil a tia dela não saber que isso estava acontecendo. Eu acho muito difícil. Muito difícil. É uma situação de intervenção. Ainda bem, graças a Deus, que você estava com o olhar atento. Aí você fala, não, mas a menina hoje ela está fora da presença de Deus. Porque imagina você viver toda essa violência. A primeira coisa que passa na cabeça da pessoa é porque Deus permitiu. Sem um acompanhamento, é muito difícil a pessoa vencer isso. Porque aí a gente está falando do livre-arbítrio de um com o outro ali. Mas você fala no microfone, Alana. E tem uma segunda parte dessa estar perdida, a gente sofre muito. Até porque eu perdi muito contato com essa menina, ela não me responde mais, eu só tenho ela em redes sociais, ela não responde, eu sei que ela está como sempre esteve, mas ela não está distante, sabe? Mas teve uma segunda questão, que foi quando a nossa igreja fechou, o povo se dividiu, cada um veio para o canto. Ela até foi para a mesma igreja que eu, no início. Só que chegou lá, aconteceu algo que pode ser chamado como um crime dentro da igreja. Sofreram um preconceito terrível com aquela menina, ela sofreu um preconceito terrível, e a mãe dela proibiu ela de ir à igreja. E com razão, porque foi algo que não é desumano. E, enfim, ela sofreu um preconceito, saiu da presença. É uma vida que estava no processo de cura. E devido ao preconceito que foi praticado ali na presença do Senhor, vamos dizer assim, a menina hoje está como sempre teve. Então, assim, qual é a nossa responsabilidade? Qual que é o nosso posicionamento? Eu não vou falar o que falaram para ela na igreja, porque é algo muito pesado. Não cabe. O nosso papel. Qual é o nosso papel como servo de Deus? Está se perdendo as coisas na vida das pessoas. Elas estão se perdendo. Igreja é o lugar da comunhão. É o lugar onde é para estar o ambiente família. É o lugar que é para não ter fofoca, que é para não ter divisão, que é para não ter contaminação. E se eu tenho entendimento daquilo que é a palavra, se eu tenho entendimento que isso é errado, eu não vou praticar e eu também não vou deixar ninguém praticar perto de mim.
eu vou preservar esse ambiente. O ambiente ele precisa estar saudável para ter cura. Eu preciso ter a liberdade de... Eu estou falando aqui com a Lana e o Fabinho, ele ouviu. Mas o Fabinho tem a maturidade de não julgar o que... Se ele ouviu, ele vai interceder por aquilo. Se alguém está passando por alguma situação e precisa de uma assistência, seja ela qual for, ela não tem que se sentir exposta. Ela tem que se sentir amada. Ela tem uma família onde tem todo mundo que se importa com ela, que verdadeiramente quer o bem dela. Por que não está acontecendo isso hoje em dia? Porque muitas vezes o altar é o lugar onde envaidece ego de pessoas, ao invés de ser o lugar onde se libera a cura, a transformação, a palavra do Senhor sobre a vida da pessoa. O ministério de ensino é para ser ensinado a palavra de Deus, que traz a libertação, que vai trazer um entendimento maior quando você for ler na tua casa. O que está acontecendo? O ministério de ensino, ele, em alguns lugares, ele parcialmente ensina-se a palavra e outras molda a pessoa ao caráter daquela instituição. Não é isso. Não é isso. Não se ensina, no ungido de Deus não se toca. Mas o Fábio é ungido de Deus, não é porque ele não tem a constituição pastoral que ele deixou de ser ungido de Deus. A Lana é ungida de Deus. É filha, filha eleita, filha amada, filha escolhida. Todas as vezes que eu olho para a Lana e que eu vou orar pela Lana, o Senhor fala, é filha, filha amada, filha eleita e filha escolhida. Fala uma vez que eu fui orar por você que não foi assim, porque foi isso que o Senhor deu. Foi isso que o Senhor deu. Eu não posso falar ao contrário daquilo que o Senhor deu. Então, nós estamos falando de instituições onde está perdendo o foco que é a vida, está virando empresa. Está virando enaltação da carne, está virando funcionário do mês. Como a gente teve o exemplo ontem. Sangue de Jesus tem poder. Se eu vejo a Ketri carregando um negócio maior que ela, pesado... Poxa, eu vou lá ajudar a Kétera, ela nem precisa me pedir ajuda. Compaixão, misericórdia, se fosse eu gostaria que fizesse isso comigo. Entende? É por isso que está acontecendo, Alana. Infelizmente, aquilo que é a palavra, ela está se perdendo dentro das pessoas. E quando você chega com uma palavra, onde vai confrontar aquilo que não foi confrontado na tua vida a vida inteira... Geralmente, você passa pelo processo de negação, você fica com raiva da pessoa, você não quer ver mais a pessoa na sua vida, você procura uma rota de fuga, e se você permanecer, você consegue se abrir para ser curado. Agora, se você não permanecer, você vai arrumar mais meia dúzia de pessoas que vai afagar a sua alma e deixar você do jeito que estava a vida inteira. E as consequências daquilo que você vai viver vai ser sempre a mesma coisa, porque não é aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, igreja, quando a gente fala de pessoas, isso não precisa se dar aqui, se a gente se reunir lá na praça, agora, terminou o programa, vamos sentar lá num banquinho e começar a conversar lá na praça do Campo Limpo, eu tenho certeza absoluta que Deus vai enviar uma vida para falar conosco. E a gente nem precisa estar na internet. E o Senhor vai nos usar com poder e autoridade para transformar e abrir o entendimento da pessoa. Porque as vidas, elas estão sedentas de cura, de libertação. O desespero das pessoas, muitas vezes, faz elas se abrirem. Com quem elas nunca viram na vida. Só que tem pessoas que não têm a porção do Espírito. E ao invés de ajudar, faz o quê? Ao invés de ajudar, faz o quê? Larga esse traste. Não é assim? Você tem que pensar em você. Os filhos já estão largados, fica mais largado ainda. E a criança? Fica cheia de marca, ferida. E a família? Foi abandonada. Que família? Agora tem um tal de... Como é que é? Família... Você não tem que conviver, o relacionamento é abusivo, vai embora. Como é que é esse negócio? Meu, se você olha com compaixão, com misericórdia, você entende o contexto do que está passando. Relacionamento abusivo na família não é o sangue... É umas frases assim, sabe? Que o pessoal anda lançando ultimamente. Gente, eu sei que tem pessoas de fora que é mais chegado do que um próprio familiar. Mas se você que é servo de Deus não consegue olhar com compaixão para o teu pai, para a tua mãe, para o teu irmão
E se você não consegue se desvencilhar dessa opressão, porque isso é espiritual, você precisa entender que muitas vezes o que está passando com a pessoa é porque a pessoa só recebeu aquilo a vida inteira. A pessoa só recebeu palavra de ódio a vida inteira. Ela vai ter palavra de amor para liberar sobre a tua vida? Não. Mas você foi liberto pelo amor de Deus, pela graça salvadora de Jesus Cristo. Você entende o que ela está passando. Então, para ela começar a aprender o que é amor, o que você vai fazer? Derramar amor. Pô, meus pais não sabiam demonstração de afeto. Amor e cuidado para eles, ela não deixar faltar as coisas para você comer e a casa tá limpa. Então você abraçava a mãe falava, ai, tá calor. Ai, tá pesado. Ai, tá frio. Porque ela não sabia receber. Mas falar que ela não amava é mentira. Agora, cabia a minha pessoa, conforme eu fui tendo entendimento, de saber o que ela recebeu na vida dela. Como era a vida dela. De interferir no mundo espiritual pela vida dela. Como é que se interfere? Não interfere. Como é que faz? Não faz. Vamos praticar o politicamente correto. Politicamente correto está levando muito crente para o inferno. A racionalidade, a racionalização de determinadas coisas está levando muita gente para o inferno. Parece que porque é natural, Deus não pode interferir. Se a tua gripe é de origem natural ou espiritual, não importa. Aquele que criou o corpo também é poderoso para interferir. Eu vou crer e vou orar. Não, então se é natural, não vou orar. Ah, pelo amor de Deus. Deus não opera milagre se for natural agora. E aí vai abrindo concessões, a incredulidade vai entrando, vai matando relacionamento, vai matando situações, vai matando pessoas. E a gente nem percebe. Está errado isso. Não é assim. A palavra, ela limpa, ela liberta. É engraçado, você senta com uma pessoa que está lá abatidinha e você começa a falar do amor de Deus. Gente, o olhinho das pessoas brilha. Parece que ela recebe assim, um refrigério. Sabe aquelas pessoas no sol quente, cansada, com sede? E aí você dá um copinho d'água e vem um refrigério sobre a vida da pessoa? É isso que elas vivem. Quando a pessoa não tem entendimento... Quando a pessoa não tem entendimento com relação à palavra, a situação que está vivendo, está com aquele discurso de ódio, você chega e entrega uma palavra, as escamas dos olhos caem, ela começa a olhar para a situação ou para a pessoa de uma forma diferente. Você vê, muda o semblante da pessoa. Essa é a libertação do espírito na vida da pessoa. E não necessariamente você precisa estar no altar. Quantas vezes a gente senta aqui para discorrer um assunto e na cabeça da gente era de uma situação, aí vem a Lana, traz um versículo, vem o Fábio, traz um exemplo, aí você fala, nossa, é mais profundo do que eu achava. Olha, não é só uma situação banal, o negócio é mais profundo, tem uma raiz mais profunda. Poxa, eu vivi isso na minha vida. Nossa, eu preciso ser liberto disso. Quantas vezes a gente passa por isso aqui? É porque a Lana falando, eu sou pastora, eu não posso ser curada? Para! Isso é orgulho, isso é vaidade. Vamos começar que esses ministérios acabaram quando Jesus voltar. Acabou. Supremo pastor está apacentando todo mundo. Está se achando que é isso, está se achando que é aquilo. Acabou, filho. Vai para... Não tem. Não vai ter isso. Então tá se envaidecendo por quê? Lá não haverá nem dor. Aqui você emana o poder de Deus que traz cura sobre a vida da pessoa. Lá não vai ter enfermo. Não vai ter choro. Não vai ter lágrima. Acabou. Aí a pessoa fica pegada às coisas daqui. Vence o mundo. Entende que você não faz parte. Você usa das coisas daqui. Vence esse mundo. Vence esse eu. Aliás, tira o eu. Mata ele na cruz todo dia. Eu quero ver que se a sua vida não é transformada. Duvido. Duvido. Quer experimentar? Experimenta de Jesus. Para de ter preconceito com Cristo. Comece a experimentar de Jesus. Estou falando da igreja e instituição. Comece a experimentar do convívio de pessoas que realmente são transformadas. Eu duvido que a tua vida vai ficar igual.
Eu tô impactado, eu não tenho o que falar. Ah, você tá. Ele tá impactado e não tem Eu não tenho o que palavras. falar, tô impactado aqui, segurando pra não chorar. Vamos tentar resgatar a menina, né? Pelo amor de Deus, vai deixar ela morrendo por aí? Não pode. Vamos resgatar, em nome de Jesus. Vamos atrás dela. Vamos. Vamos sim. Coitada, imagina, eu não quero saber de igreja, por quê? Porque me trataram assim lá. Não, querida, isso não é a atitude de Ela foi Cristo. ferida. Ela foi ferida. E quantos tem assim ferido? Vários. Quantos chegaram na igreja pra ser acolhida e a igreja feriu? O local que era pra mostrar amor, feriu, sabe? Era pra suprir e acabou julgando, acabou sendo pior que o mundo. Entende? E aí eu pergunto para vocês, que Cristo vocês vão exalar? Que igreja vocês vão exalar? O que vocês vão ser? A diferença nessa terra. É a luz do mundo, o sal da terra. Então seja, pratique, viva isso, emane isso, exala isso. Agora, blinda o teu coração, porque senão você se contamina e quando você vê, você é aquele que está fazendo isso. Você nem tá percebendo. Exatamente. Você tá ferindo e nem tá percebendo que você tá contaminado. Entende? A gente precisa passar por um processo de libertação, um processo de cura. Porque senão Satanás pega, manipula a gente, faz o que quiser, ou a gente mesmo vai lá e faz porque quer e acaba ferindo outras vidas. Acaba repetindo, sabe? O que não é pra acontecer. O que é pra acontecer é pra gente amar, pra gente ter a compaixão. Porque Jesus, ele veio, ele ensinou a compaixão. Entendeu? Jesus, ele era incrível. E as pessoas não conhecem Jesus. As pessoas olham pra gente e falam, pô, Jesus é parecido com ela. Porque ele vai pra igreja, ele lê a Bíblia, pô, Jesus é parecido com ele. E aí que Jesus você tá sendo pra vida da pessoa? Porque às vezes a pessoa olha e fala, você é crente? Mas você age igual eu? Na verdade, você é pior que eu. Você é da Entendeu? igreja mesmo? Tem certeza que você é da igreja? Me fala onde que é essa igreja pra eu nunca passar lá. Gente, É mais ou menos olha. isso. E aí, sei lá, tô com vontade de chorar dessa menina aí. E aí a pessoa, ela pega e fala, não vou ser da igreja, porque ele é meu exemplo de igreja. Olha lá que porcaria de igreja que ele é. Exato. Entendeu? Essa é a verdade. E quando ela se depara com alguém que realmente serve a Deus, realmente é diferente, ela fala, tem alguma coisa diferente. Sabe? Exemplo da Vitória. Pessoa lá no curso tem as práticas que é contrária à palavra e a Vitória conversa com a pessoa, trata com respeito, faz trabalho de escola junto. Aí olhou e falou, você é da igreja. Só, mas você nunca me julgou. Você nunca me tratou diferente porque eu sou assim. Ela olhou e falou, por que eu trataria? Não, mas é que, então, eu não concordo. A palavra não diz isso. Mas por que eu vou te desrespeitar quanto ser humano? É errado? É errado. Segundo aquilo que eu creio, é errado. Mas por que eu vou te desrespeitar? Quanto ser humano? Por que eu vou te excluir do meu grupo de estudo quanto ser humano, se não está infringindo a minha fé? Quantas pessoas ela já passou que julgou ela pra chegar nesse ponto? Entendeu? Quantas? Porque Nenhuma. Sabe por que ela tinha essa Por quê? convicção? Ela falou para a Vitória. Ela falou assim, é porque todo mundo é assim. A Vitória fez essa pergunta, mas quantos você passou? E aí? Não é porque dizem, é o que a mídia diz. Ah, É o que a Maria vai com as outras aí diz. entra naquele É a exemplo, rede vê pelos social. olhos dos outros. Exato, a rede social, o que a mídia diz, é o que as pessoas falam a respeito. Vai conhecer primeiro. Vai saber quem é primeiro. Então, se Deus não tivesse preparado a oportunidade da Vitória estar lá naquela sala de aula, a visão que ela teria dos servos de Deus seria que a mídia passou. Poxa. Ou seja, eu não tenho uma opinião, não vivi. Um dia me vieram questionar a respeito de uma situação que tinha acontecido numa igreja onde eu estava, e saiu uma notícia no jornal, e aí a pessoa falou assim, você é daquela igreja, né? Todo mundo sabia que eu era. Perguntou eu de alegre. Falei, sou. Daquela lá que saiu do jornal? Eu falei, sim. Não, é porque eles, eu falei assim, você congrega lá? Não. Você trabalha lá? Não.
Você se envolve com as coisas de lá? Não. Você entrega seu recurso lá? Não. Você sabe para onde vai? Não. Você sabe os custos que tem? Não. Então você está falando de algo que você ouviu falar da boca de terceiros, né? Eu estou lá. E eu sei o que está acontecendo. Quando o negócio ficou esquisito, aí é outra história. Mas enquanto eu estive lá e estava direitinho, amém. Glória a Deus. Vamos adiante. Amém. Ué, eu vou falar segundo o que o outro está falando. Não. Escuta de tudo, retém o que é bom. Vai ver se isso é verdade. Né? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Não. Acredito que não. Você tem, Cat? Para o sábado que vem, já deixando aqui em prévia, para o sábado que vem, nós vamos para a rua. Amém. Sábado que vem, nós vamos para a rua. Amém? Amém. 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 A surpresa, a gente está na internet. Você quer que eu fale para todo mundo para onde a gente vai? Não. Vocês vão saber depois. Surpresa pra gente também. A gente vai para a rua. Agora, onde é a rua, que lugar, né? Isso cabe a nós. Amém. Amém. Vai que nem Abraão. Vai que nem Abraão. Eu acredito que é isso. Esse é o nosso programa sobre preconceito. Sobre julgar. Tá? Essa palavra que a gente conversou aqui tem edificado a tua vida. Que você seja abençoado. Tá? Esse programa é gravado ao vivo todo sábado, às 11 horas de manhã no Instagram. É isso. Depois sobe pro YouTube. Siga a gente no Insta, no YouTube, nas redes sociais da igreja. Tudo desfrutar do amor de Deus. Tem culto aqui quarta, sexta e sábado, 8 horas da noite, domingo às 6 da tarde. Eu acredito que é isso. Estrada do Campo Limpo 2665. Tô esquecendo alguma coisa? Resplandeça a luz de Cristo, faça a diferença. Amém. Tchau.